Começa agora Café e Palavra com o pastor Jonathan Souza. Graça e paz, querido irmão, amigos, chegando aqui para mais uma manhã Café e Palavra. E nesta manhã eu gostaria que você meditasse comigo em João capítulo 8, versículo 3 em diante. Nos diz assim: os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, e pondo-a no meio do grupo, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi flagrada no próprio ato de adultério. E na lei Moisés nos mandou que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E como insistisse, perguntando-lhe, levantou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Depois de ouvirem isto, os acusadores, por sua própria consciência, foram saindo um por um, começando desde os mais velhos até aos últimos, e ficou só Jesus e a mulher no meio, né? Você vai ver aqui, meu querido, que esses homens, eles vão ir no oposto do que Jesus ele veio ensinar: perdão, misericórdia. Às vezes as pessoas elas estão tão vazias de Deus e tão cheias de religiosidade que o que mais elas querem ver é pessoas quebrando a cara e sendo condenadas. Essa mulher foi pega em um ato de adultério e, logicamente, ela foi trazida até Jesus por aqueles doutores da lei, intérpretes da lei daquela época, com uma dupla vontade. A primeira era que realmente aquela mulher fosse apedrejada e morresse. E a segunda era para ter um motivo para acusar Jesus. Eles trazem até Jesus, Jesus inclina-se. E eu estava lendo esse texto aqui, eu lembrei de quando os filhos de Noé, Canaã, ele vai ver seu pai nu e ele vai expor isso aos seus irmãos, ele vai falar, expor a vergonha do seu pai para os seus irmãos, mas os seus dois irmãos tiveram uma atitude inversa da de Cã. Eles de costa pegaram um lençol e foram e cobriram Noé para não verem a sua nudez. Jesus, ele se inclina para mostrar respeito e decência, porque como aquela mulher foi pega no ato de adultério, ela é traga sem roupas ou seminuas, e Jesus, ele inclina-se ao oposto de outras situações. Ele não olha, porque Jesus ele tinha o hábito de olhar nos olhos das pessoas enquanto ele falava, porque o olhar de Jesus, o nosso olhar também transmite a nossa mensagem. Mas nesse caso Jesus ele não olha, ele simplesmente ele inclina e abaixa a cabeça, né? Você vai ver aqui o texto nos dizendo: e como insistis, perguntaram-lhe, aquele que dentre vós estiver sem pecado. Perdão, versículo 6. Isso dizia tentando para terem de que acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Jesus está olhando para baixo, para não olhar para a nudez daquela mulher, porque o Senhor, Ele não quer expor as nossas vergonhas publicamente. Deus, Ele trata conosco, Ele fala-nos através da sua palavra, nos oferece o seu ensinamento, o seu perdão. E uma vez que nós recebemos esse perdão de Deus, recebemos essa palavra e colocamos em prática na nossa vida, Ele nos perdoa
e nos oferece uma nova chance, uma nova oportunidade. É o que Jesus está dizendo aqui. E o Senhor, inclinado, ele vai dizer: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E o texto diz que a consciência daquele povo começou a pesar, porque Jesus não está olhando na face, mas Jesus está aqui escrevendo. E aquela multidão com pedras na mão via Jesus escrevendo ali: mentiroso, mentira, escrever avareza, escrever misericórdia quero e não sacrifícios. E o Senhor começa a escrever, e a consciência deles começam um por um a dizer para eles: eu também cometo esse pecado. Talvez o meu pecado é diferente do dela, mas eu também tenho um pecado. E cada um vai soltando as pedras e indo embora. Moral da história: quantas pessoas não estão com pedras nas mãos, ditando sentença, né? E querendo apedrejar, querendo matar, querendo amaldiçoar. Mas Jesus está nos oferecendo nesta manhã o seu perdão. E Jesus, ele volta para aquela mulher e pergunta para ela: onde estão teus acusadores? Ninguém te acusou, não, Senhor. E o Senhor disse: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Ela experimentou o perdão de Deus e uma ordem: vá e não peque mais, porque o arrependimento envolve isso, abandono do nosso pecado. Que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração ao longo desse dia, através dessa palavra. Eu fico por aqui, até nosso próximo encontro, se o nosso bom Deus nos permitir. Até lá, fique na paz.